Este ministério envia missionários para diversos lugares no Brasil e no mundo. Um salvo, ele vai querer falar de Jesus. Ele não somente vai querer te falar sobre Jesus, ele vai querer financiar a obra. Estamos pregando no interior do Brasil, nas grandes cidades e em países onde o evangelho é de difícil acesso. Contribua com a obra missionária dessa igreja e ajude outras pessoas a ouvir o evangelho. Faça um depósito em uma das contas abaixo e seja responsável pela salvação de vidas ao redor do mundo. Irmão, abra o coração, abra o bolso. É para a casa de Deus. Amém? É para a casa de Deus, e isso tudo Deus aspira realmente com aquele suave cheiro dessa oferta que vem do teu coração, como gratidão e como desejo de participar de se salvar vidas. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o meu, o seu, o nosso programa Mundo Real. Programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Eu quero mandar os parabéns para todos os membros, discípulos da Igreja Viva 24 Horas, que têm se enganjado na missão de propagar o Evangelho. Nós queremos, em nome do nosso reverendo, agradecer você, que pelo Facebook e pelo YouTube tem sido ativo todos os dias, de segunda a sexta. Nós estamos aqui comprometidos com a pregação do Evangelho. Obrigado a você, obrigado a todos os amigos que acompanham essa programação. Hoje não vai ser diferente. Nós estamos com grandes mensagens do nosso reverendo, pregada no Templo Central da Assembleia de Deus em Gramacho. A nossa igreja fica na Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial para participar de uma de nossas reuniões. Todos os dias nós estamos tendo culto presencial e online. Para maiores informações, você entra em contato com os números que aparecem aqui para você, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Quem mora no Rio de Janeiro, no centro do Rio ou zona sul do Rio, estamos na Rua Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. A nossa igreja também está na Barra da Tijuca. Entre em contato conosco e procure uma igreja viva mais próxima de você, e eu tenho certeza que esse Deus que mudou a minha vida vai fazer grandes milagres na sua também. Aliás, Deus não se aposentou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero que você fique ligado, porque nós vamos transmitir agora na sequência uma mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos. O Espírito Santo tem se servido do nosso pastor e ele tem trazido mensagens cristocêntricas, mensagens que transformam nossas vidas se nós decidirmos crer, tá bom? No final do programa nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando qualquer problema em qualquer área da sua vida. Eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Não há ninguém que se aproximou de Deus com fé e voltou para casa do mesmo jeito. Esse Deus, ele te ama e ele quer transformar e fazer grandes coisas na sua vida. Acompanha um trecho da mensagem do nosso reverendo e nós já voltamos. Então, meus amados irmãos, pastores aqui presentes, em meio a essa catástrofe que se abate sobre a humanidade, aí nós nos lembramos que da mesma maneira que o Senhor, o nosso Deus, preservou Israel, amém? Preservou Israel, por exemplo, lá no Egito, preservou Israel na Babilônia, no exílio, não é? Preservou Israel ao longo do tempo, durante o tempo do Império Romano, e depois o Holocausto, ainda assim preservou. Israel está lá, uma nação, né,
excepcional, uma potência grande. Da mesma forma, tem preservado a igreja. Glórias a Deus. Então, eu reconheço que Deus tem nos preservado. Alguém quer reconhecer? Alguém quer louvar? Glórias a Deus. E por que é que Deus nos preserva? Por que é que Deus nos deixa, né? Passamos pelas tribulações que temos que passar, os aprendizados necessários, correto? Mas por que Ele nos preserva aqui? Tal qual Israel no passado é a igreja, uma missão para o mundo. Tal qual Israel, porque todos nós que somos leitores dessa Bíblia maravilhosa, desse livro maravilhoso, nós aprendemos que quando Deus chama Abraão, não é isso? Em Abraão, já estávamos ali todos nós, no seu sentido espiritual, porque foi dito, né? Em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Uma das tragédias é quando se tem uma visão do cristianismo, mas o cristianismo com uma mensagem onde as pessoas são voltadas a olhar para si mesmas, no sentido de se preservar ou de adquirir mesmo algumas bênçãos, né? E esquecendo da essência para a qual foi chamado, uma vez livres do império das trevas, uma vez livres do domínio de Satanás, fomos, segundo Colossenses, transportados para o reino, né? E o dizer das Sagradas Escrituras sempre é para que proclameis as virtudes daquele que vos chamou. Trágico, trágico, trágico. Tem igrejas que elas se alimentam de atitudes de proselitismo. Tem pastores que na cara de pau vai te chamar para ir para a igreja dele, né? Pastores levianos, desonestos com a palavra, correto? Porque não se chama ninguém de igreja nenhuma. Eu aprendi isso e ensinamos a nossa igreja. Por isso que nós temos que louvar muito a Deus pela vida dos nossos pastores e missionários, porque nenhum pastor sai daqui, nenhum missionário sai daqui para encher um salão ou uma casa com alguém que venha da igreja tal, tá? Porque achamos isso desonestidade. Nós temos que buscar as almas. Pastor, mas alguém era da igreja tal e veio, porque Deus mandou, não porque eu tirei, não porque você tirou. Nenhum pastor nosso faz isso. Nenhum pastor nosso é ensinado a fazer isso. Nenhuma pastora. Por isso louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores e pastoras, porque eles vão para a rua, eles ralam. Amém, amém? O povo que aparece lá é porque Deus está mandando. Quem está entendendo, diga amém. Amém, amém? Então, nessa manhã, nós queremos reavivar isso aqui, o sentido de continuidade para quê? E quando a pessoa tem Deus no centro, pastores, né? Ela recebe de Deus uma graça de administrar muito bem os seus afazeres. Eu queria louvar a Deus por uma pastora que nós temos de tempo, ela é de tempo parcial, ela é mulher, ela é casada, ela tem filho, e ela cuida do marido, né? Ela cuida do filho. E se você conversar com o pastor Humberto, olha, o pastor Humberto é maravilhado, pastor. Porque ela assovia, chupa a cana, ela faz tudo, ela louva, ela prega, ela ensina, conhece, já sabe quem é a mulher, né? Hein? Só que ela faz uma outra coisa que eu luto muito para a gente multiplicar e convivo com a resistência. Nós convivemos. Temos que falar que é para a coisa melhorar. Abre obra pioneira. Vai para a rua.
E quando a gente vê isso, a gente vê o quê? É como tem que ser. É como tem que ser. Então ela é cheia do Espírito Santo, pastor. Ela é cheia do Espírito Santo. Fala aqui, aparece, vem. O microfone para o homem de Deus aqui falar aqui. É empresária também. Quer dizer, as pessoas... Porque existe uma pessoa chamada Espírito Santo que quando passar a controlar você, você não vai ver dificuldade, você vai ver oportunidade. Saia da fila dos que só vê dificuldades e apresentam desculpas. Glórias a Deus. Saia dessa plateia. Saia dessa arquibancada, né? Dos que quando só vê dificuldade fica justificando. Quando eu tenho uma missão, vocês sabem o que é receber uma missão? Nós temos uma missão divina. Todo crente tem uma missão divina. Ou ele não entendeu nada, precisa fazer um novo discipulado, pastor Celso, precisa fazer um novo discipulado para entender o que é ser cristão no século 21, que não pode ser diferente do século I. Fala aí, amado. Queria louvar a Deus sempre aí pela vida do nosso reverendo. E essa mulher que o senhor está citando, que eu sei quem é, né? Não vou falar o nome até o senhor autorizar. O que acontece com essa mulher? Ela pegou um desafio lá em Osasco, na época aqui da catedral, no valor de R$5.000. Só que ela não tinha esse dinheiro. Nunca teve, né? Ela não pegou porque tinha. Ela não pegou porque tinha. Ela pegou porque tinha fé para poder pegar esse envelope. E aí Deus deu uma sabedoria a ela, que ela começou a fazer pães. Fazer pães. E aí, através dessa venda desses pães caseiros, ela começa uma vida empresarial, através disso. Então, ela cumpriu o voto dos R$5.000, e aí, após isso... Após isso, ela dá seguimento a essa vida empresarial. Hoje ela tem o MEI, microempresário individual. Ela vende pães e, além disso tudo que o nosso reverendo falou, ainda é uma mulher muito próspera e empresária. É interessante. É a pastora... Pode falar. É a pastora Edilene. Então... O que é que nós observamos, né? E agora você também tem sido muito abençoado, né? Sim, senhor. Seu filho também, né? Sim, senhor. Chama ele aqui, só fala logo. Felipe, só rápido. Logo a família logo aqui. Vai. Pastor Celso, entrevista eles um pouquinho. Deixa eu curtir, eu quero mais ouvir. Vai lá. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Mas, o missionário Eduardo, fala para nós o que Deus tem feito na sua vida. Depois nós vamos ouvir o que Deus tem feito na vida do Felipe. A esposa e filha estão aqui também. Gente, eu não tinha visto vocês. Eu vi o seu testemunho no vídeo ali, né? E eu tenho certeza que você, ao vivo, ainda pode dar o testemunho ainda mais poderosamente. Pode falar. Eu queria louvar a Deus assim pela vida do nosso reverendo sempre. E eu queria, primeiro assim, dizer para você que está em casa, né, assistindo os cultos online. Deus, ele permitiu hoje eu estar aqui, juntamente aqui nesse maná, né? E aí, esses cultos online, eles têm chegado lá em Valinhos, lá em Campinas, lá em Lindóia, lá em toda parte, de uma maneira assim muito forte. Quando o senhor fala que a missionária Sônia, ela tem uma unção tremenda, quando ela começa a cantar Lá Vem Faraó, minha esposa começa a pular lá na cozinha. Então, realmente é uma unção, sabe, tremenda. E na hora dos cultos, né, o senhor estava dando uma palhinha aqui, a gente se enquadra lá nos cultos, né? Bota uma roupa, senta lá. Quando tem a Santa Ceia, a gente prepara a Santa Ceia, coloca uma roupa adequada, né, para cultuar, porque o Espírito Santo, o mesmo poder, a mesma unção que está aqui, nesse altar, está também aí na sua casa. E nós hoje estamos aqui, meu Deus, quando eu entrei aqui e comecei a ser uma unção tremenda.
assim a unção. Olha, gente, vocês não têm noção a unção que está aqui nesse altar. Então, hoje Deus assim permitiu, né, que nós estivéssemos aqui. E o que tem acontecido, né? Falando da vida profissional, através desses cultos online. Então, os pastores aqui orando, né? Seja o pastor Evandro, seja o pastor Celso, seja o próprio reverendo, seja as pastoras, todos os cultos online que têm acontecido aqui parecem verdadeiros seminários. Então, o que o Espírito Santo tem entregue, né? Para a gente que está longe. Você, meu irmão, que está me assistindo aí de longe, eu sei que você sabe disso. Não está tendo o seminário, né? Ainda não está tendo uma data definida, mas cada culto dessa campanha do socorro tem sido verdadeiros seminários. Aleluia! Então, assim, cada culto, reverendo, tem sido assim uma aula para a gente que está de longe, né? E aí, na minha vida profissional, né, o que tem acontecido? Eu sou gestor comercial de uma multinacional americana, trabalho no interior de São Paulo, e devido à pandemia, o que aconteceu com meus clientes, né? Muitos deles, 50%, fecharam as portas, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou dizimar? Como é que eu vou ofertar? Como é que eu vou contribuir, né? Que a minha missão aqui é essa, né? Então, o que eu vou fazer, né? Mas só que no início do ano, reverendo, o senhor declarou aqui nesse altar que seria o ano de Abraão. Então, a pandemia, ela não vai mudar o que foi declarado aqui nesse altar. Aleluia! 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 Então, assim, reverendo, eu recebi isso com muita força no meu coração, que eu falei, independente de pandemia, esse é o ano de Abraão. Então, se é o ano de Abraão, é cumprimento de promessa de Deus na sua vida, que está aí no esporte, que é um profissional liberal, que é um político, né? Eu vi o Celso Miranda por aqui hoje, assisti o testemunho dele, né? Então, independente de qualquer situação, esse é o ano de Abraão. E eu falei, Senhor, eu vou receber. Só que aí eu vou fazer o que agora? Vou pedir ajuda do Espírito Santo. Porque o reverendo tem um segredo. O segredo dele é essa dependência do Espírito Santo. Eu falei, não, então também vou seguir nessa mesma linha. Aleluia! E aí, como eu trabalho no comercial, e ainda fui, para complicar um pouco mais, ainda fui colocado para trabalhar em home office. E aí eu falei, meu Deus, eu não atendo os clientes estão fechados, e agora como é que eu bato meta? Né? Que a gente, na empresa, continua com compromisso, ainda tem que bater a meta, né? Aí, a cada dia, eu levantava de manhã, a leitura da Bíblia, tenho passado isso para o Felipe. Felipe, quer ter segredo lá naquela instituição, tira o momento da leitura da Bíblia, conversa com o Espírito Santo, busca as estratégias, que aí o Espírito Santo vai entregar. E aí, o que eu fiz? Pedindo essa orientação ao Espírito Santo, a cada dia, reverendo, o Espírito Santo entregava uma estratégia. Ó, hoje você vai fazer assim. Hoje você vai ligar para tal cliente. Ó, o negócio vai ser assim. O Espírito. O Espírito Santo. Falando assim como se o senhor estivesse assim, do meu lado, né? No tete a tete. E aí o que aconteceu no mês de junho, né? O mês de junho, Deus não só me abençoou, mas abençoou todo o interior de São Paulo, que foi considerada a melhor região do Brasil. O interior de São Paulo. Que está sob sua gestão. Que está sob a minha gestão. Glória a Deus, é tremendo, tremendo, tremendo testemunho. E não foi pandemia que parou. Não foi pandemia, não parou e não vai parar, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Testemunho bombástico que a gente ouviu no vídeo, né? E aqui ao vivo fica melhor ainda, né? Agora, vamos ouvir ali o Felipe, que é o filho do Eduardo, né? Do missionário Eduardo, com a nossa irmã Missionária Kátia. Kátia, a missionária Kátia, né? E ali é a Carol, então é a família que está toda aqui no altar, né? Todo mundo no altar.
A máscara está até combinando pelo que eu vi ali, né? Então, vai, Felipe, pode falar para nós. Primeiramente, gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Amém. Amém. E em abril desse ano, a agência de pequeno porte que eu trabalho num grande banco, ela foi fechada. E para manter a integridade dos funcionários, nós fomos realocados para as outras 2 agências da mesma cidade, a de médio e grande porte. Nós ficamos concentrados na agência de grande porte para poder receber toda a estrutura dos funcionários da agência, etc., e clientes. Eu fiquei nessa agência até junho, né? E no dia 1º de julho, o gerente geral falou: Luiz, você vai ser deslocado para a agência de médio porte, somente você. A sua gerente ela vai para outra cidade, então houve uma reestruturação, cada funcionário ficou numa agência. E a gerente, que estava na agência que eu fiquei lá por 2 meses, ela falou: não estou entendendo porque estão deslocando somente você dessa agência para outra agência. Eu chegando lá agora nesse dia 1º de julho, o gerente da agência falou comigo: Luiz, você vai ter uma meta diferenciada aí para você bater, que eu não bati mês passado, que é a meta de crédito dessa agência. Fechou com 80%, você tem a missão de fazer 100%. Aí eu falei com o missionário falou: a receita de sucesso é essa. Você tem que ler a Bíblia, tem que ter comunhão com o Espírito Santo para você bater essa meta. Entendeu? E graças a Deus, o Espírito Santo falando comigo, porque eu já havia trabalhado nessa agência, que foi a agência que eu comecei a minha carreira. Então o Espírito Santo estava falando: você vai ligar para esse cliente, e você vai falar isso, e ele vai fechar. E todos os clientes que eu ligava, eles iam na agência, ficavam 10 minutos conversando comigo, e falou: não, Luiz, pode fazer. Porque eu acredito que se você me chamou, é porque é para eu fazer mesmo. Entendeu? E graças a Deus, reverendo, nesse dia 10 de julho, nessa última sexta-feira, eu bati a meta com 125%. Aleluia. Eu fui a agência que melhor bateu a meta no menor tempo. Estão colocando como primeiro na regional. Graças a Deus. Amém. Aleluia. E eu vou dar minha oferta de gratidão por isso. Graças a Deus. Aleluia. E a gente... Desculpa, pastor Celso. E a gente lá em Osasco, né? A gente fica, eu e Felipe assim, né? Nos desafiando quem oferta mais, né? Amém. Aí ele vai lá, pega lá. Aí ele pega o desafio. Aleluia. Aí ele vai lá e pega uma oferta, né? Aí o Espírito Santo me sacode. Pô, tu vai deixar ele ofertar menos? Ofertar mais do que você? Aí eu vou lá e dobro a oferta dele, né? Aí a gente vai, a gente comenta com o pastor Celso que é uma competição santa. É uma competição santa. E o que eu tenho falado pro Felipe, né? Às vezes ele meio atribulado, né? Por causa das metas, eu falo assim: Felipe, o segredo, Felipe, conversa com ele. Conversa com o Espírito Santo que ele vai te dar o caminho. Ele vai falar qual é o produto, qual é o negócio, qual é o cliente. Ele vai falar. E você, meu irmão, que está aí na sua casa, se você é jogador de futebol, se você é profissional liberal, se você é um pedreiro, né? Meu irmão, pede ajuda do Espírito Santo que ele vai falar no seu coração. Eu não tenho dúvida disso nenhuma. Eu não tenho. Reverendo, quero louvar a Deus pela vida do senhor, né? Aleluia. E como o missionário falou, da unção nos cultos, a bênção que eu tenho para contar, que nós tomamos conta, ajudando o nosso reverendo, né, através do Espírito Santo, lá da região do interior, que vem lá de Águas de Lindóia, descendo para Mojimirim, que é a família do missionário William, né, a mãe dele, o irmão, a família dele toda, Campinas e Valinhos. Vocês entenderam? Quer dizer, a nossa igreja é distribuída nas casas, né? Isso. Aí e vocês estão o homem de Deus lá, a mulher de Deus lá, né? Sim, e o missionário com as metas, e eu fico... Aí recebe uma orientação da igreja, ou daqui, de Osasco, e a gente vai acompanhando os irmãos. E a unção é tão grande, o poder de Deus,
que chega lá de uma forma que essa semana a irmã me ligou, de Águas de Lindóia, a Jéssica, e falou assim: missionária, eu não assisti o culto ontem, mas o Espírito Santo ficou me incomodando. Foi o dia que a pastora Cristina pregou. E aí ela falou assim: mas eu fui e liguei, mas já estava no final, já estava no desafio. Aí ela falou assim: eu não sei o que o Espírito Santo quer. Aí ela falou que o Espírito Santo falou assim: pega um desafio e manda para Osasco. Ou seja, ela não tinha assistido o culto, mas a unção que estava aqui vai nas casas das pessoas. E aí ela quer ficar de pé e respondeu glorificar? chamado. Porque nós oramos, desculpa, nós oramos muito pedindo, é isso que faz a diferença, gente. Sim. É a unção, a presença do... Né? E a mensagem que fica na minha cabeça é que o reverendo falou assim: nós preparamos a igreja para esse momento. Foram nos cultos, nos seminários, a igreja está preparada, a igreja não está largada, as pessoas... elas respondem o chamado sem a gente pedir. O pastor Celso teve lá no início do ano em Osasco e montou toda uma logística. Falou assim: irmãos, paga o seminário em 4 vezes, 5 vezes. E os irmãos pagaram, pastor Celso. O casal de Campinas, irmã Rênia, Ademar, pagaram passagem e pagaram o valor do seminário. E aí, como não tem data, o pastor Humberto falou assim: irmão, o missionário, vem recolher os valores das pessoas. Os irmãos responderam o chamado prontamente como missionário. Falou: não, pastor Humberto, que está na casa do tesouro, está na casa do tesouro. E assim os outros irmãos ligando e concordando, sem a gente falar nada. Os irmãos não falou: deixa, não toma aquilo como precioso. A irmã chegou a falar para o missionário e falou assim: a minha primeira parcela eu pago as minhas contas e a segunda parte do meu salário é para a casa do Senhor. Então a gente tem visto realmente quem realmente foi moldado, transformado nesse ministério. O Senhor é maravilhoso. Continua, Senhor. Essa parte aí que a missionária está contando é porque foi feito um planejamento para a gente estar aqui agora no seminário. E aí pagamos, né? Fomos pagando em parcelas antecipado. E aí pastor Humberto me liga e fala assim: missionário, eu vou devolver o dinheiro do ônibus, né? Das parcelas, porque não vai ter o seminário. Aí o Espírito Santo me sacudiu e falou assim: não, como é que você vai pegar esse dinheiro, né? Então, aí eu falei assim: Senhor, eu vou orar para Deus quebrantar o coração das pessoas, para esse dinheiro que já está lá na casa do tesouro, ele continue lá. Então, através das orações, além das pessoas deixarem o dinheiro lá, ainda levaram mais uma oferta para complementar o valor. Aí eu falei: pastor Humberto, esse valor ele não vai vir para cá não. Esse valor ele vai ficar aí e ainda nós vamos colocar mais um valor em cima para poder vir uma oferta mais volumosa ainda. É o que a missionária contou aí. Glória. Bombástico, né, reverendo? Tem mais alguma coisa? A filhinha quer falar também. Quer dar o seu depoimento? Queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. O meu testemunho ele começou ano passado com as ofertas, né, que teve para a construção do templo. Eu fui pagando parcelado. Eu fazia artesanato com a minha mãe lá antes, na época eu estudava, e depois eu arranjei um emprego e eu continuei dando a oferta. Aí no final do ano eu acabei sendo dispensada da empresa e eu não podia ficar com o valor comigo, mesmo eu tendo planejamento. Aí eu continuei dando mais ofertas e o Senhor foi me abençoando mais com um emprego melhor, que agora me permite ter os finais de semana livre, que assim eu posso vir para a igreja, coisa que eu não tinha antes. Que coisa maravilhosa, gente. Aí que tá, né? Vocês vejam, quem quer dar um beijo no Espírito Santo aí? Porque nós estamos aqui, abrimos a palavra, né? E em dado momento, na sequência, o Senhor chama aqui, quer dizer, Ele que preside aqui, né? Vamos falar, continue presidindo. Quando você fala em Deus, está falando de um Deus que é santo. Você está falando de um ser
que a sua natureza é santidade. Significa então, para que Deus esteja conosco, indo em qualquer etapa, Ele vai dizer: para que você ande comigo, para que eu ande com você, você tem que ser santo. Por quê? Eu sou santo. Muitos evangélicos hoje, muitos crentes hoje, quando eles falam em Deus, eles falam de uma maneira muito superficial e tem uma mensagem: Deus é amor. Parece que eles querem colocar Deus no nível daqueles pais que são permissivos com filhos mal criados. Já viu aquela mãe que jamais, ensina princípios, ensina justiça aos filhos, Oh, coração de mãe, oh, coração de pai, está tudo errado. Deus não é assim, sabe por quê? Porque Ele é santo. E o verdadeiro amor é um amor que não exclui a santidade de Deus, não exclui a justiça de Deus. Igreja do século 21, precisamos perceber este Deus na sua totalidade. Um Deus que odeia o pecado e que ama, sim, o pecador. Todavia, Deus nunca vai se adaptar ao pecador. Parece que as pessoas acham que Deus vai se adaptar porque Deus entende, Deus é assim. Mentira! Isso é forjado por Lúcifer. Porque quando você vê este livro de Gênesis e Apocalipse, você vai ver um Deus que ama, mas corrige. Por essa razão, ele diz: vocês devem se santificar. Eu acredito que hoje o Espírito Santo está chamando a igreja, e a mensagem necessária é a mensagem da santificação. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a AD Gramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Se você tem algo que parece impossível aos olhos dos homens, eu afirmo para você que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Se você tem uma causa impossível, eu quero apresentar a você Jesus, aquele que não perde batalhas, aquele que é especialista em causas impossíveis. Esse Jesus, ele é o mesmo e ele quer fazer grandes milagres na sua vida. Nós vamos falar com Deus e apresentar a sua família, vida profissional, a sua saúde. Se tem alguém na sua casa precisando de oração, sabe o que você faz? Pega o link do programa, se você estiver assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, marca seu amigo, seus parentes, e eu tenho certeza que essa oração vai fazer grandes coisas acontecer na sua vida, porque ela é feita em nome de Jesus, através da fé nas promessas que Deus nos deixou. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos, ó Pai, junto com todos os irmãos, todos os amigos, as pessoas que foram convidadas para participar desse momento de fé e de oração. Meu Pai, nós chamamos a oração da hora nona e nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor faça milagres, ó Deus. O mesmo Jesus que levantou paralítico, deu vista aos cegos, estancou, meu Deus, aquela hemorragia da mulher do fluxo de sangue. O Jesus, ó Pai, que levantou um coxo na porta do templo. Meu Deus, o Senhor que fez maravilhas, ó Pai, o Senhor é o mesmo.
E nós oramos agora e te pedimos, transforma a vida de cada pessoa que participa conosco desta oração, seja onde ela estiver, no hospital, em casa, no apartamento, no hotel, no trabalho, no carro, onde ela estiver, que o Espírito Santo de Deus venha trazer paz, meu Deus, milagre, cura, libertação, e que as portas se abram na vida de cada um, ó Deus. Pai, as pessoas que estão lutando contra a Covid-19, cura essas pessoas agora. O Senhor tem feito tantos milagres na nossa igreja. Meu Deus, eu mesmo sou resposta de oração. Meu Deus, o Senhor me curou dessa Covid, que o Senhor faça isso acontecer na vida de todas as pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, angustiadas, deprimidas, meu Deus, sem perspectiva, desorientadas, ó Pai, perturbadas, ó Deus. Faz um milagre na vida dessas pessoas agora, Senhor, que eles experimentem a glória de Deus, a unção de Deus em suas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Meu amigo, eu quero que você venha conhecer a nossa igreja, Avenida Daci Vargas 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. E olha só, distância não existe quando se quer de verdade. Venha, traga sua família, entre em contato conosco pelos telefones que aparecem para você, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Um forte abraço a todos que estão enganjados na missão de pregar o Evangelho através do programa Mundo Real, tá certo? Que Deus te abençoe. Semana que vem estamos aqui, todos os dias, na verdade, de segunda a sexta. Semana que vem estamos de novo e assim damos sequência à missão mais importante de anunciar Jesus. Fique na paz e até amanhã. Shalom.